do vestibular? Quanto era a concorrência? Concorrência do vestibular da UEMP, quanto era? Por vaga, por vaga. Não lembro. Oi? Não lembro quanto que era. Ninguém sabe, assim, quanto foi a concorrência? Por cota pública, que foi o que eu usei, era mais ou menos 12 por vaga. 12 por vaga? Era bastante, porque a 12 UEMP, em questão de porcentagem, na cota social tem menos vaga. Ah, entendi. Por exemplo, 12? na UEL, a concorrência social, para a vaga social, era menor porque a porcentagem em relação ao curso era maior. Na Entendi. UEMP, não. Como tem menos turma, o curso social aumenta mais. 12 por vaga. Putz, então vamos lá. Vou usar esse exemplo. Sempre uso esse exemplo, tá? Porque é um exemplo que vocês já tiveram como pensar um pouco, certo? Tem que pensar um pouco para entender como funciona. Então vamos lá. 12 por vaga, não é? Vou escrever aqui. SIC. Ô Jesus, o meu C vira O. O EMP. Deixa eu só apagar isso, não gostei de escrever desse jeito. Só um cadinho. Deixa eu aumentar o zoom do meu. Aí. Vou ficar mais bonitinho. Ó. Ciências contábeis. O EMP entrou no ano de 2020, né? Do primeiro ano. 12 por vaga. Candidatos. Né? Para uma vaga. Certo? Foi a Laís que conversou comigo? Foi, né, Laís? Foi isso? Que falou sobre Fui eu mesma. Isso, a quantidade de pessoas. Você sabe quantas vagas eram? Se eu não me engano, de 40 eram 7 ou 8 para a cota social. Então tá, 8 vagas, né? Cota social, que escola pública, né? EP, escola pública. Certo? Escola pública aí não tem cotas para negros, como tem na UEL. Nas tem. duas, se eu não me engano, tem. Ah, entendi. Então, beleza. Só que eu acho que tem mais na UEMP do que na UEL. Entendi. Então, 8 vagas, certo? Então, beleza. Sabendo disso, vocês sabem quantos candidatos tinham no total, não é verdade? Não é? Porque assim, ó, num conjunto de 12, assim, essa candidato vaga funciona para termos de razão e proporção. É que nós vamos aprender agora, razão e proporção. Então, num conjunto de 12 pessoas distintas, tem uma vaga. Depois, para mais 12, tem outra vaga, não é? É assim que se analisa a concorrência, certo? Para cada grupinho de 12 é uma vaga, certo? Até completar 8. Não é isso? Se eu somar 12 8 vezes, vai dar quanto? 96. 96 candidatos para 12 vagas. A esquerda, tanto a esquerda quanto a direita, razões. Razões é um número que indica uma relação entre duas grandezas. Certo? Entendeu? Aqui é 8, né? Aqui é 8, desculpa. É 8, desculpa, né? 12. Eu coloquei 12 para confundir. A direita também é a mesma razão. Só que essa igualdade é válida porque quando as duas razões representam a mesma coisa, são equivalentes, eles me dão uma condição chamada proporção, certo? Então, as duas igualdades com o mesmo, que equivale ao mesmo número, me dão uma proporção. A razão nada mais é que uma indicação de uma relação entre duas grandezas. A razão é equivalência entre. Entendeu? Pode ser duas até várias razões, tá? E por que é importante saber razão e proporção? Porque geralmente nós
analisamos, né, economia, contagem de administração, analisamos condições de proporcionalidade sempre. Por exemplo, se você trabalha no RH, você tem uma pessoa no meio do mês, ou na primeira semana do mês, você tem que fazer o cálculo proporcional do salário, certo? Se o cara trabalha 30 dias, ganha R$ 1.000, se o cara trabalha 10, tem que fazer proporcional. Por isso que essas contas são importantes, tá? A razão nada mais é que um número que indica a relação entre duas grandezas. Por isso que a gente fala, deu 12 candidatos por vaga, certo? Então, você vai concorrer virtualmente contra 12, certo? É uma vaga para concorrer a 12 candidatos. Se eu inverter os números, não vai fazer diferença. Só mudar a ordem do entendimento. Por exemplo, 12 candidatos vaga, é 12 pessoas concorrendo a uma vaga. Agora, quando você tem uma vaga, né, tem 12 candidatos que querem aquela vaga. Só muda a ideia do processo, tá? Então, razão é um número, tá? É um número onde indica uma relação entre duas grandezas. Aí, grandeza X e Y, tá? Grandezas escalares, nesse caso. Agora, proporção é a igualdade entre duas razões, tá? Sempre vai ser uma igualdade entre duas razões. Uma proporção só vale quando é uma igualdade entre duas razões. Então, olha só, razão é escrito assim, A, dois pontinhos, B, equivale a A sobre B. Bom, por exemplo, vamos pensar em um carro, já que você dirige, velocidade média, certo? Razão, certo? Entre quem? Distância percorrida e tempo gasto, né, para chegar ao destino. Eu sempre utilizo o mesmo exemplo, e esse mesmo exemplo ajuda muitas pessoas. Por exemplo, vai vendo, ó, eu só vou conversar com vocês. Daqui até Maringá, certo? Londrina, né? Maringá. Essa aqui é a catedral, essa aqui é a catedral, certo? Londrina, Maringá tem quantos quilômetros aproximadamente? 100, né? 100 quilômetros. Se eu mantenho uma velocidade constante, e levo 1 hora, qual foi a minha velocidade média? Qual foi a minha velocidade média? Se eu mantenho constante a minha velocidade durante todo o percurso e, e, e né, e levei 1 hora, qual foi a minha velocidade média? Eu levei 1 hora, certo? Qual foi a distância percorrida? 100. Professor, tá me ouvindo? 100 km por hora. Não, quem falou tá me ouvindo? Eu, Danilo. Pode falar. Eu não vi, cara. Nossa, não, jurava que meu fone tinha dado pau, voltou a funcionar agora, tá. Agora eu vou participar da aula. Eu não tava participando porque achei que tinha dado pau essa merda aqui. Beleza, então. Tranquilo. Então, 100 quilômetros por 1 hora. 100 quilômetros por 1 hora. Então, é 100 quilômetros por hora, entendeu? 100 quilômetros por hora. Tá? Se eu andar mais um pouquinho e for para Campo Mourão, certo? Campo Mourão, que é mais 100 quilômetros ali. Certo? Quantas horas eu vou levar? Se eu manter a mesma velocidade? 2 horas? 2 horas. Porque assim, ó, não são 100 quilômetros por hora? Então, 100 quilômetros por hora equivale a quê? 200 quilômetros. E eu tenho que aumentar o número de horas aqui proporcionalmente. 2 horas. É isso que você tem que entender. A proporção, ela tem que manter a mesma igualdade. Quando você faz equivalência na fração, se você multiplica por 2 em cima, você tem que multiplicar por 2 embaixo, entendeu?
Beleza? Então, por exemplo, eu vou esticar mais ainda. Eu vou lá para a fronteira, tá? Mais, sei lá, mais 400 quilômetros aqui, certo? Vou lá para Foz, que é as cataratas, certo? Então, tá. Vou aumentar mais 400 quilômetros. Então, 600 quilômetros. Quantas horas eu vou ter que aumentar aqui? Multipliquei por 6 aqui, ó. Tá? Multipliquei por 6. Quanto tem que multiplicar aqui embaixo para manter a proporcionalidade? Por 6 também. Tem que multiplicar 1 por 6. Então, é 6 horas. Entendeu? Essa é a ideia da proporção. Tá? A proporção. Por que é importante entender razão e proporção? Por causa da regra de 3. Razão e proporção é importante por causa não. Porque é a base da regra de 3. A regra de 3 só funciona quando as razões são quando os grandezas são proporcionais. Caso contrário, não adianta. Caso contrário, você não vai usar a regra de 3. Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui, vocês vão dizer se é possível fazer regra de 3 ou não. Número de horas trabalhadas e salário são razões, são grandezas proporcionais e dá para usar a regra de 3? Sim. Mas número de jogos de um atleta de futebol e número de gols que ele faz em jogos é proporcional? Como me perdi na linha de raciocínio? Assim, ó, salário e horas trabalhadas é proporcional, porque você recebe um salário por mês, ou você pode distribuir ele em horas, vai ficar proporcionalzinho. Mas, por exemplo, número de jogos de um determinado atleta de futebol e o número de gols que ele faz dentro desse número determinado de jogos, é proporcional ou não é proporcional? Eu acho que não. Ele pode ter Não pode ser proporcional. Ué, porque, por exemplo, você acha que o cara... Tem jogo que ele não vai fazer gol e tem jogo que ele vai fazer, né? Também tem. Isso mesmo, perfeito. Então, analisando cada caso, você tem que verificar se as grandezas são proporcionais, porque senão você não pode usar a regra de 3. Entendeu? Por exemplo, consumo de combustível, quilômetro rodado e combustível, né? O consumo de combustível, são proporcionais? São. Por que são proporcionais? Porque, assim, mantida a velocidade constante, quanto mais, né, rodagem do seu carro, mais combustível ele vai consumir, certo? Então, você tem que analisar isso. Cada caso é um caso, tá? Bem, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui umas notinhas de aula para vocês, na parte 1, né? Eu vou falar da regra de 3 agora. Deixa eu ver o que eu dei de exemplo. Porque eu mandei vou mandar de novo o formulário para vocês, e o formulário que eu mandei para vocês é relacionado aos exemplos. Gostaria que vocês resolvessem os exemplos, tá? Então, assim, deixa eu ver qual foi os exercícios do formulário que eu mandei para vocês. Vocês estão acessando o formulário aí? Deixa eu ver. Senão eu vou ter que abrir lá minha página de formulários e mandar para vocês de novo, porque caiu meu... né? Eu deixei exercícios, tá? Os dois primeiros são de regra de 3, os outros dois são de porcentagem. Vou resolver todos agora. Mas a regra de 3, galera, é bem facinho. Não é um negócio... Assim, quem teve ensino fundamental, pelo menos um pouquinho de ensino... Isso, tá aqui. Quem teve um ensino fundamental, pelo menos razoável, aprendeu a regra de 3 de maneira razoável. Tá? Pelo menos aprendeu pelo menos o trivial. Tá? O que é o trivial? Pelo menos como se monta. Tá? Como se monta a formalização da regra de 3. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, a regra de 3, como eu disse vocês, ela está baseada somente em grandezas, tanto diretamente proporcionais, também, tá? Sentido para cima, que eu sempre falo para os alunos, e inversamente proporcional é quando cresce, tá? Sentidos opostos. Então, tem um esqueminha, tá? De sistematização que ajuda
a fazer continha baseado na regra de 3. Sabe? Tudo bem. Quem não sabe, presta atenção. O esquema que eu deixei escrito para você, tem que montar uma tabelinha, tá? Uma tabelinha, um organogramazinha com as grandezas. Primeira coisa que tem que entender, identificar as grandezas, galera. Tem que identificar as grandezas. Antes de você montar a tabela, você tem que identificar as grandezas. O que são grandezas? São as relações que variam proporcionalmente. Então, nesse caso, vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo que eu gostaria que vocês fizessem. E eu sempre falo de velocidade, que é facinho, né? Falar de velocidade. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo diferente que está nas notas de aula. Diferente, mas igual, tá? Diferente, mas igual. Vou fazer diferente porque os números são diferentes, mas é igual o contexto. Por exemplo, lá eu deixei o seguinte, ó, deixa eu ler para vocês. Um carro com velocidade constante percorre 200 km em uma hora. Então, vou mudar essa... Ô, Jesus, o que aconteceu aqui? Espera um pouquinho, agora sim. Então, vou mudar esse exercício para assim, ó. Um carro percorre uma velocidade constante, tá? Constante. Mas ele não vai fazer 200 km, tá? Ele vai fazer... Professor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. O questionário a gente vai fazer ele com base nisso que você vai falar agora, né? É assim, ó. Eu vou fazer um exemplo, Sim. e os exercícios estão lá, assim, os exemplos abertos lá nas notas de aula que eu deixei no Classroom. E eu gostaria que vocês resolvessem e colocassem o resultado. Só isso. Ah, entendi. Entendeu? Eu vou dar um exemplo diferente do que está lá. Porque vocês possam fazer o outro exemplo, dos 5 minutos para vocês fazerem. Então, por exemplo, lá no exemplo que eu quero que vocês respondam, tá assim, um carro com velocidade constante percorre 200 km em uma hora. Quero saber quanto vai percorrer em 3 horas. Então, eu vou mudar esse exemplo para eu fazer aqui um exemplo. Professor, tá no formulário essa pergunta? Não, tá nas notas de aula. Que no formulário Tá. tá lá, resposta do exercício 1, resposta do exercício 2, né? Eu fiz isso justamente para vocês acessarem o formulário, as notas de aula, as notas de aula. Então, assim, eu vou mudar um exemplo, tá? O carro, ele está em velocidade... Professor, Oi. os exemplos estão no PDF, né? Tá no PDF, né, esses exemplos, né? Senhor. Ah, tá, ok, então. Pode continuar. Perdão por atrapalhar o senhor. Imagina, só mudar aqui que eu escrevi exemplo errado. Peraí, só um pouquinho. Exemplo. Então, suponha, o carro tem V constante. O que é V constante? Velocidade constante, ele mantém a mesma velocidade, certo? Então, um carrinho aqui, ó. Oh, Deus. Deu Ctrl Z aqui, voltou. Certo? O carrinho aqui tem velocidade... Vou colocar um pontinho como carrinho. O carrinho tem velocidade constante. Certo? E aí ele percorreu uma distância de 180 quilômetros em 2 horas. Beleza? Aí, eu quero saber o seguinte. Quantas horas ele percorre um percurso de 900 quilômetros? Certo? Primeira coisa que você tem que entender, quais são as grandezas? Quais são as grandezas? Você entender o que é grandeza primeiro. Quais são as grandezas? Alguém pode falar quais são as grandezas? São duas. Regra de 3 simples sempre são duas. Quais são as grandezas? Um exemplo diferente está naquele exemplo 1 lá. Depois vocês fazem aquele exemplo. É horas e quilômetros, professor? Perfeito. Distância, né? Em quilômetros. Tempo em horas. Pronto. Daí você monta a tabelinha. Mas montar a tabelinha aqui é bem simples, ó. Distância, quilômetros, tempo em horas, certo? Daqui, você coloca a primeira relação. Qual a primeira relação? 180 quilômetros em 2 horas. E a próxima, você monta aqui a próxima relação. 900, certo? E aqui, você não sabe, bota um X.
Por que regra de 3? A ideia da regra de 3, nós chamamos no Brasil regra de 3 porque é bem simples, ó. Tenho 3 valores conhecidos. Eu tenho que encontrar a quarta desconhecida, ou a quarta proporcional nesse caso. Certo? Por isso que é a regra de 3. 3 valores conhecidos numa relação proporcional, que nós devemos agora entender se essa relação é direta ou inversa. Como eu faço para entender? Interpretando a ideia do problema. Olha só. Mantendo a velocidade constante, eu tenho que entender o que acontece com as grandezas. Se eu ando determinada condição de distância, se eu aumento essa condição de distância, vai aumentar o número de horas ou vai diminuir o número de horas, mantendo a velocidade constante? Se eu aumento aqui, então, a distância percorrida, vai aumentar ou vai diminuir o tempo de horas percorridas, mantendo a mesma velocidade? Vai aumentar? Aumentar. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Entendeu? São diretamente proporcionais. Nesse caso, pode multiplicar cruzado. Por quê? Esqueci de explicar. Mas quando são proporcionais, os produtos dos extremos são iguais aos produtos dos meios, quando eu tenho duas razões. Professor, Ah, é aquele mesmo esquema de interpretação quando você vai fazer uma regra de 3 com mais de 2 valores, né? isso. Que é Entendi. né? Só que eu não vou explicar a composta. Então, olha só, multiplicando o cruzado, eu tenho 180 vezes x igual a 2 vezes 900, certo? X, passo 180 dividindo, 2 vezes 900 dividido por 180. Aqui em cima dá 1.800, aqui dá 180, 10 horas. Então, para percorrer 900 quilômetros, leva 10 horas, tá bom? Isso é fácil de entender, porque se você dividir por 2 aqui, em uma hora ele leva 90. 90 vezes 10, 900. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Tranquilo. Tudo certo, professor. Então tá. Agora vai vendo, ó. Vai vendo. Vou fazer o exemplo 2 lá, ó. Saindo de Londrina para Maringá em 100 km. Sempre esse exemplo é bom, porque Londrina e Maringá sempre cidades muito com números bem interessantes, né? Sai de Londrina. Sou londrinense. Sai de Londrina. Vem até Maringá. Certo? Gosto muito de Maringá. Estudei na UEM, mas eu sou londrinense. Gosto muito mais de Londrina. Tá? Tem 100 quilômetros. Tá bom? Tem 100 quilômetros de distância. Daí, você pega seu carro, pega seu carrinho, a velocidade de 100 quilômetros por hora. Vai levar quantas horas para chegar até Maringá? Se for constante, é 1 hora, né? E perfeito, se for constante é 1 hora. Então, vamos definir as grandezas aqui, né? Velocidade é constante, né? Não, a distância é constante, tá? A distância é constante. Distância é constante, porque é de Londrina a Maringá, certo? Então, as grandezas quais são? Velocidade e tempo. Beleza, aqui você monta. Velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. Bom? Pergunto. Se eu for de patinete motorizado, que chega a 50 quilômetros por hora, se a 100 quilômetros eu levo 1 hora, e 50 quilômetros? 2 horas. Muito bem. Em termos lógicos, está certo. É, se for constante, né? Mesmo Ah, é esquema. constante, perfeito. Mas se eu colocar um x aqui e multiplicar cruzado, olha o que acontece. 100 vezes x é igual a 50 vezes 1, certo? Passo 100 dividindo, dá 50 sobre 100 e dá 0,5. Dá meia hora. O que eu fiz está correto? Multipliquei cruzado, do jeito que vocês aprenderam. Está correto? Não. Por quê? Porque se a velocidade de 100 km por hora constante
Tá? Leva 1 hora, 50 km por hora levaria 2 horas no caso, né? No lugar do X. Não, Porque é sim, isso inversamente proporcional. É isso mesmo. mesmo. Quando uma variável aumenta, a outra o que acontece? Diminui. Diminui. Então, tem que fazer a flechinha para baixo aqui e fazer um esquema. O que é o esquema? Transformar as grandezas que são inversas em direta para poder multiplicar. Entendeu? Multiplicar cruzado. O que isso quer dizer na prática? Eu vou explicar aqui. Deixa eu só apagar essa continha aqui da direita. Eu vou explicar para vocês o que eu quis dizer com isso. Tá? Tem que fazer sempre as flechinhas, sempre. Entender o que é grandeza direta, inversa, para que vocês não errem numa prova de concurso, por exemplo, onde isso cai com bastante frequência. Olha só. Aí, um pouquinho. Voltando aqui, ó. E aqui, né? X, flechinha para cima. E essa flechinha para baixo. Como eu faço para deixar a flechinha para cima? É bem simples. Você tem que pegar uma das duas grandezas e trocar as posições, tá? Então, você vai trocar o X com 1 aqui. Você pode multiplicar cruzado agora. Aí fica assim, ó. 100 vezes 1 é igual a 50 vezes X. Quarta porta. 10 dividido por 5 é igual a X. X é igual a 2. 2 horas. Tá? Quando a grandeza é inversa, você tem que trocar as posições de uma das duas grandezas, porque aí você troca o sentido da setinha, e aí você transforma em grandezas diretamente proporcionais e utiliza a dos produtos extremos é igual ao produto dos meios. Tá? Essa é a ideia que vocês devem utilizar. Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, mas como que eu vou saber quando é inversamente? Tem que interpretar o exercício. Ó. Faz com outro exemplo, professor. Se eu puder. Como eu vou tirar um exemplo da cabeça agora? Agora eu não lembro, cara. Espera um pouquinho, deixa eu procurar. Não é tão fácil. Eu vou pegar, vou roubar de vocês, então, que eu vou pegar aqui, ó. Capítulo 4 do livro de sétimo ano, peraí. Espera um pouquinho. Deixa eu roubar os exemplos. Tem bastante exemplo, né? Ah, beleza. Vai vendo, ó. Agora eu lembrei. Inversamente proporcional é difícil de lembrar. Você tem lá um tanque. Certo? Você encher o tanque com água, ou piscina, sei lá. Vamos falar piscina mais fácil, né? Piscina. Vazão de água, né? Deixa eu só. Vamos trocar aqui tanque por piscina, tá, galera? Só que o meu quadro tá um pouquinho lentinho, então eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Tem lá a piscina, beleza? Rapidinho, vai. Eu acho. Piscina. Certo? Vamos supor que a sua piscina esteja com torneira. Então, tem torneira 1, torneira 2. Beleza? Tá bom? Vamos supor que as duas torneiras ligadas, tá? Duas torneiras ligadas, elas levam 50 minutos para encher a piscina. Tá bom? Ah, você tá de saco cheio, né? Ficar esperar 50 minutos para encher a piscina. Então, você vai lá e faz um encanamento, coloca mais 3 torneiras aqui. 3, 4, 5. Quanto tempo você leva para encher a piscina completamente? Primeiro você tem que identificar as grandezas, né? São torneiras, né, vazão da água e tempo. Beleza? Então, torneiras e tempo. Só um pouquinho, deixa eu apagar aqui que eu mexi. Beleza? Aqui foi 50 para duas torneiras. Se eu aumento o número de torneiras, vai demorar mais tempo? Vai diminuir o tempo. Como, professor, que é a situação problema? A situação problema é o seguinte, tinha duas torneiras, levava 50 minutos. Só tinha essas duas torneiras, 50 minutos para encher a piscina. Sim. Aí, eu tô de saco cheio, já dei a dica, né? Já dei a dica. Coloquei mais 3 torneiras. Ah, sim, o tempo vai diminuir.
o tempo vai diminuir. Pronto. Entendeu? Então, você tem que pensar nisso. Aí, tem que trocar a posição do tempo das torneiras. Eu sempre indico trocar a posição da setinha que tá para baixo. Então, essa aqui tá para baixo, só troca, ó. Aqui onde tá 50 vira X, e aqui onde tá X vira 50, multiplica cruzado. 5x vezes 50 vezes 2. Igual a 50 vezes 2 dividido por x é igual a 100 dividido por 5 igual a 20. 20 minutos, mais rápido. Entendeu? Esse é um exemplo, assim, bem bobinho. Deixa eu ver se tem mais um aqui que eu lembro. Pô, tinha um de padaria aqui tem regra de 3 composta. Tinha um de padaria que eu tinha feito uma vez, era muito massa. Está no outro, tá no minha outra apostila. Deixa eu ver. Desculpa, gente, eu tô com alergia. Ó, vai vendo, ó. Isso é legal. Vou ler para vocês, daí vocês tentam fazer. Vou passar só os dados, tá? Daí vocês tentam fazer. Rapidinho. Vou ver se pega. Numa construção, tá? Numa construção, 24 operários levam 5 dias para fazer um muro. Beleza? Tá? Para fazer o mesmo número, para fazer o mesmo muro, se eu aumentar para 40 operários, quantos dias isso vai levar? Pensa aí. Quem tem filho que está tendo aula na escola estadual tem aquele, 1 minuto, né, para fazer. 1 minuto. Vocês já viram isso? Escola Paraná, online? Online não, na TV? O pessoal dá 1 minuto para resolver o exercício, velho, sacanagem. Ah, os exercícios é tipo 3 mais 4 é igual a quanto? Então, enfim. Coisas que nós vemos na televisão. E aí, quanto deu? 3 dias. 3 dias? Galera, vou resolver então, ó. Eu também deu 3 dias. Então, 3 dias, né? Aqui, ó. Você aumenta o número de operários, diminui o número de dias. Por quê? Depois vocês vão aprender um dia em economia que quanto mais você coloca. É que nem no McDonald's, né? Quanto mais você coloca pessoas para trabalhar dentro de um local restrito, fechado, menor a produtividade. Então, isso aqui é. Tá bom? Então, mantidas essas coisas constantes, então você tem que trocar aqui, tá? Tem que trocar aqui, ó. Para você deixar a flechinha para cima, você tem que trocar a posição do 5 com a interrogação. Tem multiplica cruzado, tá? Fica assim, ó, 24 vezes 5 é igual a 40 vezes ponto de interrogação. Então, fica 24 vezes 5 dividido por 40, que é igual a ponto de interrogação. Ó, 24 vezes 5 dá 120. 120 dividido por 40 é igual a 3. 3 dias, tá bom? Pessoal, só para encerrar essa aula de hoje, eu quero explicar o que a porcentagem tem a ver com isso. Porcentagem tem a ver com isso porque a fórmula mais simples de calcular a porcentagem é pela regra de 3. Por quê? Todo número relativo é proporcional. Todo número. Então, por exemplo, vamos pegar
Por que eu tô falando esse exemplo é simples, ó? Quantos alunos tem na turma? Quantos alunos tem? Quantos alunos tem na turma A de contábeis? Vamos supor que tem 50, tá? Esse meu todo aqui, em termos absolutos, equivale a quanto no termo relativo? 100%. 100%. Sempre, galera, ó, sempre, quando você faz regra de 3 porcentagem, sempre você tem aqui a grandeza e o percentual. E sempre você tem que se basear no todo, certo? Tem 50 alunos, certo? Vamos supor que a divisão é a seguinte, ó, 30 feminino e 20 masculino. Quer saber o percentual de alunas do contábeis A. Então, aqui é 30 feminino. Se eu não sei, bota um X aqui. Certo? E sempre essas grandezas são diretamente proporcionais. Sempre. Então, eu posso multiplicar cruzando. Então, fica assim, ó, 50 vezes X, que é igual a 100% vezes 30. 30 vezes 100% dá 3.000%, que é igual a 50 vezes X. Passa o X dividindo 3.000%. Dividido por 50, vai dar 60%. Certo? Então, sempre, galera, você, tô com dificuldade em calcular porcentagem, sempre utiliza a ideia da parte do todo. Sempre. Tanto para você encontrar o todo, tanto para você encontrar a parte, tanto para você encontrar o valor que vale o todo percentual, para você encontrar o todo, a parte que vale a parte percentual. Sempre vai funcionar. Sempre. Quer ver? Eu vou fazer o exemplo 1 que está lá na coletânea que eu mandei para vocês. Por exemplo, um par de sapatos custava 380. E custava 380. Daí a loja fez uma promoção e deu 20% de desconto em cima do 380. Qual é o valor com desconto? Você tem duas formas de pensar aqui. Primeiro, você tem que montar as grandezas primeiro, né? Então, aqui, primeiro você coloca aqui valor em dinheiro, né? Em reais. E o percentual. O 380 equivale a quantos por cento? Sabe? Ao 100, né? 100%. E você pode fazer de duas formas. Ou você pode achar o valor do desconto, botar 20 aqui e faz o X. Ou você pode fazer o seguinte, diretão. O 380 não equivale a 100%? O valor que você quer encontrar, vou colocar Y aqui, tá? O Y que você quer encontrar, já com desconto, vai equivaler a quanto dos 100% descontado 20? 80. 80. Então, você tem duas formas de fazer. Primeiro aqui você calcula, acha o valor de desconto, depois tira do total, ou você já faz direto. Então, vamos fazer isso aqui primeiro, depois eu faço esse, para ver que os dois batem. Então, multiplicando cruzado, ó, assim, 380 vezes 20 é igual a 100 vezes x. Aqui dá 7.600, né? Igual a 100 vezes x. Aqui dá 76, tá, galera? Corta. Tá? Aí você pega o 380, tira 76, dá quanto? 304. Então, o valor aqui, né, dá 304. Se você fazer dessa forma aqui, já sai direto. 380 vezes 80 é igual a 100 vezes y. Certo? Ó, corta. Certo? É 38 vezes 8. 38 vezes 8. 64. 24 mais 6, 30. Viu? Entenderam? Tá bom? Deixa eu resolver o exemplo 2 para vocês, porque o exemplo 2 eu coloquei bem dificinho.
Olha que legal como ele é. Em uma escola há 3.200 alunos. O que quer dizer esses 3.200 alunos? O todo. Todo, então, no relativo, sempre 100%. Sempre 100%. Certo? 54% são meninas. Tem que encontrar a quantidade de meninas que tem. Opa. Multiplica cruzado. 3.200 vezes 54% é igual a 100% vezes x. Galera, por que eu posso cortar zero aqui e cortar zero aqui? Porque quando eu passo ele dividindo, já corta também da mesma forma, entendeu? Posso cortar isso com esse. Então, é 32 vezes 54%, que é igual a 1% de x. Certo? Passa esse 1% dividido, fica assim, ó, 32 vezes 54% dividido por 1%, que é igual a x. Porcento dividido por, ó, cancela, agora eu tenho um número absoluto. Então, eu calculo 54 vezes 32. 4 vezes 2. 728. Quanto é? 1728. 1.728. Obrigado. Tenho 1.728 meninas. E quantos meninos tem? Como é que eu calculo isso? Alguém sabe? É o que Subtrai falta para dar do 3.200, né? Isso. Tem que tirar 1.728 dos 3.000. Tá. 46%. Isso, que dá 46%. 9 menos 2 dá 7. 9 menos 2 dá 2. 2 menos 1 dá 1. 1.272 meninos. Bom? Feito? Então, na 2 você já tem a resposta aí, beleza? Galera, é isso. É isso. Na próxima aula eu já falo sobre análise combinatória para vocês. Princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação. E é isso, beleza? Valeu? Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Essa aula vai estar disposta para você.